Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do nosso curso de capacitação em geotecnologias da UFABC. O objetivo do vídeo de hoje é apresentar a realização da análise multicritério, que engloba tanto o cálculo dos pesos dos fatores, através do processo hierárquico analítico, quanto da combinação linear entre os mapas e os pesos, utilizando o Saga-GIS. Por que nós resolvemos apresentar essa alternativa em termos de software para vocês? Porque o QGIS ele vem apresentando alguns problemas em relação à atualização de alguns plugins. Plugins específicos, né, que nós estamos utilizando aqui nessa unidade 5 de análise multicritério, como o EasyHP e as ferramentas da caixa de ferramentas do QGIS relacionadas ao Saga-GIS. Porque todo o processo hierárquico analítico realizado pelo HP, tanto a combinação linear ponderada quanto o cálculo dos pesos, utilizam essas ferramentas do Saga. Então o QGIS ele está com esse problema em chamar esses plugins e também em escrever o resultado, em gerar o raster de saída, né, o output. Então, como alternativa, nós podemos utilizar diretamente o Saga-GIS. Onde que vocês podem encontrar o Saga-GIS? Na própria pasta de instalação do QGIS, quando a gente instala, vem uma pastinha. Nessa pastinha de instalação, que geralmente é alocada na área de trabalho ou na unidade C, vocês vão encontrar o ícone lá do Saga-GIS dentro dessa pasta. É um ícone, um arquivo .exe e vocês podem executar e diretamente vocês vão cair nessa tela do programa. Caso vocês desejem, vocês podem obter uma versão mais atualizada do Saga-GIS através do site. Então vocês, lá na barra de pesquisa do Google, vocês vão digitar Saga-GIS e vocês já vão ser diretamente alocados ali no site do Saga-GIS. E lá vocês vão encontrar a aba Downloads. Então, lá nessa aba, vocês podem fazer diretamente o download da versão mais atualizada do programa e rodar os procedimentos, os algoritmos que nós vamos efetuar aqui agora. Então, olha, o Saga-GIS ele é um dos primeiros SIGs, né, mas ele tem umas ferramentas muito interessantes que vale a pena depois com mais calma vocês explorarem, né? Ferramentas aqui de geoprocessamento, processamento de imagens, a parte de construção de arquivos vetoriais, manipulação desses arquivos, análises espaciais, geoestatística. Então é um software muito interessante que vale a pena. Tão interessante que ele é que os desenvolvedores, né, de plugins do QGIS, do próprio QGIS, né, como um todo, acoplaram, né, essas ferramentas, fizeram essa tentativa de trazer essas ferramentas do Saga para dentro do QGIS, e o ArcGIS também fez isso há alguns anos atrás, né, através dos scripts do Sextante, né, que incorporou essas ferramentas do Saga também no ArcGIS. Mas aqui vocês têm uma visão geral aqui do Saga. Então nós temos aqui a tabela de conteúdos, né, onde nós vamos visualizar todos os arquivos que a gente aos poucos for carregando no Saga. Nós temos aqui uma visualização do banco de dados, né, de caminhos para a gente acessar o nosso banco de dados, onde estão nossos arquivos, e a gente conseguir carregar diretamente esses arquivos, chamar esses arquivos para dentro do Saga. Então nós vamos fazer isso. Tem duas maneiras a gente inserir nossos arquivos aqui. A primeira maneira, que eu acho mais prático, é que vocês salvem a pasta de arquivos, né, de rasters que nós vamos utilizar na unidade C. Então vocês vão clicar na unidade C, vão encontrar a pasta, no caso é essa minha pasta aqui, onde estão os arquivos que nós vamos utilizar. E a dica que eu dou é que vocês cliquem em cada arquivo na mesma ordem
com que esses arquivos, com que esses campos, né, os nomes dos mapas dos fatores, eles vão aparecendo naquela matriz de comparação pareada que foi disponibilizada lá no Moodle, na unidade 5. Então, o primeiro arquivo que eu vou chamar aqui é o mapa do fator erosão. Aí, diretamente, ele já carrega o arquivo aqui na nossa tabela de conteúdos, né? Mostrando a resolução da imagem, da célula, né? A quantidade de linhas e colunas e algumas informações referentes ao retângulo envolvente dessa imagem. Então, vocês carreguem erosão. Em seguida, vocês vão carregar distância centros urbanos. Logo após, distância malha viária, distância rede hidrográfica e distância aos fragmentos florestais. Então, vocês observem aqui que todos os arquivos eles têm a mesma resolução espacial, a mesma quantidade de linhas e colunas e o mesmo retângulo envolvente, né? As mesmas dimensões. Isso é fundamental porque, senão, o SagaGIS ele não vai inserir esses rasters no mesmo sistema de grids. Então, se eu tivesse um raster aqui com uma quantidade de linhas e colunas diferente, ou uma resolução espacial diferente, ele iria criar aqui para mim um segundo sistema de grid. Então, é importante que essas imagens elas sempre tenham as mesmas dimensões. Tá? Eu chamei as imagens diretamente aqui, né, desse banco de dados aqui, desse caminho para o banco de dados, mas vocês podem acessar aqui através dessa pastinha, né, Open. Vocês clicam em Open, aí vocês vão procurar aqui na raiz, né, dos diretórios e vão encontrar onde vocês salvaram a pasta, né, do curso. Eu sugiro que vocês salvem no disco rígido, na unidade C, para evitar também erros, né? A gente geralmente faz isso com o QGIS, com o ArcGIS, então salvem na unidade C. Tá? Então vocês podem acessar tanto diretamente aqui, quanto clicando em Open. Bom, com os arquivos carregados, o que nós vamos fazer agora? Antes de fazer a combinação linear ponderada, a gente precisa gerar a matriz de comparação pareada, que é exatamente, nós vamos digitar aqui os valores, né? Exatamente da mesma forma com que eles aparecem lá na unidade 5, lá no Moodle. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos criar uma matriz exatamente, então, igual àquela que foi disponibilizada lá no nosso curso. Então, para fazer isso, nós vamos acessar aqui a aba de geoprocessamento, tabela, construção, criar nova tabela. Aqui vai abrir, então, essa janela para a gente configurar, então, as dimensões, os campos e os parâmetros dessa tabela. Eu vou chamar a minha tabela aqui de matriz. Matriz pareada, que é o que nós vamos fazer, comparar os fatores par a par, 2 a 2. Eu vou inserir aqui a quantidade de colunas que eu desejo, que é exatamente a quantidade de fatores que nós estamos utilizando na nossa análise multicritério. No caso, são 5 fatores. Então, são 5 atributos. Aqui, nesse campo, nós vamos configurar os atributos. Então, vocês cliquem aqui. Aí, eu sugiro que vocês digitem aqui nesses campos do nome exatamente o nome do raster, tá? Exatamente o nome do fator. Então, cada coluna dessa tabela, cada campo, vai ter que abrigar exatamente o nome do raster, porque senão a gente vai gerar um mapa errado, tá? Porque esses pesos eles vão ser aplicados diretamente em todos os pixels do fator, do mapa de fator. Então, a gente tem que trazer o mesmo nome do raster para o campo da tabela, tá? Para a matriz de comparações pareadas. Então, primeiro, aqui, ó, erosão.
Sempre coloquem nomes, tanto no raster quanto nos campos da tabela, nomes sem acento, sem caracteres especiais, para evitar possíveis erros, né, de processamento. Isso ajuda bastante. Aqui, vocês coloquem essa opção aqui, tá? 4 bytes, ponto flutuante, tá? Façam isso porque é exatamente o tipo de arquivo que no nosso caso a gente está trabalhando. Os nossos mapas, eles têm esse formato, tá? De apresentação dos números. Então vocês escolham essa opção para todos os campos da nossa matriz, tá? Então o segundo nome aqui é distância. Distância urbano. Opa, tá faltando um T aqui. Nós vamos escolher novamente essa mesma opção. Distância a malha viária, sempre sem acento. Segundo, distância à rede hidrográfica. Aqui. E o último, distância aos fragmentos florestais, que no caso aqui a gente chamou de floresta, né? Distâncias florestas. Vamos conferir para ver se não tem nenhum erro de digitação. Isso é importante, senão com certeza vai acontecer um erro de processamento. Distância malha viária, distância rede hidrográfica, distância floresta. Certinho, todos com o mesmo formato numérico. Os nomes dos campos aqui são iguais aos nomes dos rasters, então a gente pode clicar em OK. Aí clicamos em OK novamente. Aí vocês vão perceber que ele em seguida, aqui na nossa tabela de conteúdos, de dados, né, vai aparecer então aqui um ícone Tables, as tabelas. Então vocês vão ver aqui a tabela que a gente acabou de criar, a matriz pareada. Certo? Então, olha, percebam aqui que o Saga já criou para nós a nossa estrutura da nossa matriz de comparações pareadas, certo? Ó, então tá aqui, ó, os mesmos nomes dos arquivos que estão aqui, que nós vamos utilizar. Agora, como que a gente faz então para inserir esses valores de comparação pareada que a gente construiu através lá da metodologia do SAT, né, do HP? Então, vocês vão clicar aqui, olha, Add Record. Então, a gente vai adicionar os campos dessa tabela. Então, nós vamos clicar, ó, cada vez que a gente clica, a gente cria uma linha dessa matriz. Então, nós vamos criar 5 linhas. Vocês vão clicar 5 vezes nesse botão aqui de adicionar a gravação, adicionar o registro. Então, vamos lá, olha, eu vou digitar exatamente a matriz que nós disponibilizamos para vocês lá na unidade 5, que vai tratar da construção do HP, tá? Então, vamos lá. Aí vocês podem ir dando um tab. O número, por exemplo, aqui nós vamos utilizar um número decimal, né? 0.5. Aqui vocês digitem sempre com ponto, tá? Que é o formato de número decimal, nunca com vírgula, sempre com ponto. Aqui nós vamos prosseguir. Então tá aqui, exatamente a mesma tabela que consta lá no nosso curso, tá? Então é importante sempre confiram os valores para ver se está tudo certinho. Eu estou fazendo passo a passo, eu já tenho essa tabela pronta aqui,
mas acho que é importante que fique bem claro para vocês como que a gente vai gerar essa matriz, porque sem a matriz a gente não consegue fazer a nossa análise multicritério. Então, vamos conferir os valores para ver se está tudo certinho, para não ter erro. Aqui, olha, perfeito. É isso aí. Então, olha, nós já preenchemos a tabela, só que agora a gente precisa salvar essa tabela na nossa unidade aqui. Então, vocês podem clicar com o botão direito, tá, no arquivo. Vocês podem salvar aqui esse arquivo com a extensão. Existem algumas extensões aqui que vocês podem utilizar para salvar esse arquivo. Vocês podem salvar esse arquivo como TXT, como DBase, como um arquivo aqui .csv, que é um arquivo que o Excel ele lê. Então vocês escolham. Eu gosto do formato TXT, tá? Eu vou salvar como TXT. Então vocês cliquem com direito e façam esse salvamento, tá? Então tá aqui, nossa tabela está pronta. Então, nós vamos agora partir para a etapa de geração do nosso mapa, né, de áreas prioritárias, através da combinação linear ponderada. Então, qual que é a vantagem de a gente fazer isso pelo Saga? É que todas as etapas do processo a gente vai realizar dentro do próprio SIG, porque tem aquela opção de vocês realizar o cálculo, a montagem da matriz de comparações pareadas lá pelo site do HP Online, trazer aqueles pesos para dentro do QGIS e lá no QGIS fazer o cruzamento desses mapas e dos respectivos pesos. Aqui a gente vai fazer tudo dentro do SIG. É um ponto positivo, a gente não precisa sair do SIG para fazer isso, só que o Saga eu tenho uma crítica com relação a ele, né? Porque aqui a gente monta a tabela de comparações pareadas, só que ele não retorna para a gente o valor do peso. Então a gente só vai ter o produto final, no caso o mapa de áreas prioritárias, mas a gente não vai, é uma caixa preta, né? A gente não vai saber qual que é a porcentagem de influência de cada fator para o alcance da prioridade. A gente não vai ter isso. Então acho que é importante que vocês, se vocês quiserem utilizar essa ferramenta, utilizem, mas efetuem os cálculos ou numa planilha do Excel também, ou lá no HP Online. Acho que é bom visualizar o procedimento para que vocês fixem isso no conhecimento, na mente de vocês, para saber como que isso é calculado, que eu acho que é importante. Mas vamos lá, então, agora fazer a combinação linear ponderada. Então, a gente vai clicar aqui, olha, nessa aba aqui do Geoprocessing, Grid, Análise. Aí vocês vão encontrar aqui, ó, Processo Hierárquico Analítico, tá? Aí vai abrir esse campo aqui para a gente ir inserindo os nossos dados. Aqui, ó, ele pergunta qual é o sistema de grid que eu quero inserir. Vamos supor que eu tivesse mais dados aqui, foi aquela história que eu comentei com vocês. Eu posso ter arquivos com dimensões diferentes, tamanhos de pixel diferente, resolução espacial diferente, quantidade de linhas e colunas diferentes. Aí o Saga vai criando sistemas de grid diferentes. Aqui no nosso caso, só tem um sistema de grid, que é esse dos nossos mapas dos fatores. Então eu vou escolher ele, tá? Aqui ele vai perguntar quais mapas eu vou querer inserir nesse processo hierárquico analítico do HP. Então vocês vão clicar aqui nos 3 pontinhos para a gente escolher. Agora, por que é importante ir carregando os mapas nessa ordem? Primeiro erosão, depois distância, centros urbanos, depois malha viária e assim por seguinte. Por que é importante? Porque agora é só clicar nessas 2 setinhas, ele já vai trazer, ele já vai selecionar todos os mapas na mesma ordem com que aparecem na tabela, nas colunas lá da minha matriz de comparações pareadas. Então é só clicar nesse botãozinho aqui, ele já vai trazer todos os mapas. Aí eu clico em OK. Tá? Aqui, ó, no Output Grid, vocês vão deixar Create, ou seja, a gente vai criar um novo mapa, um novo raster, então vocês deixem assim. Aqui ele vai perguntar a tabela, né, de comparações pareadas, que é exatamente essa matriz que a gente acabou de criar. Então vocês vão clicar nela.
tá? Matriz pareada. Ok. Opa, ele já gerou aqui para nós, olha, o nosso mapa de áreas prioritárias à restauração florestal da bacia do rio Corumataí. Vamos clicar para ver? Opa, olha, temos aqui um problema, mas é um problema que o próprio Saga, né, é uma limitação do próprio SIG, né? Isso, o que acontece aqui? O Saga, ele entende que o nosso valor aqui, olha, se a gente passar o cursor pelo mapa, pela imagem, vocês reparem que vai aparecer um valor negativo, bem negativo, olha. Menos 99.999. Os SIGs, em geral, os desenvolvedores dos SIGs, ou melhor, eles selecionam valores extremamente negativos, valores muito grandes negativos, para associar a regiões dos mapas, das matrizes, no data. Então, esses valores negativos muito pequenos são valores representativos de pixels que não tem dados, são os no data. Então, o Saga ele tem um problema, ele entende que o menor valor desse raster que foi gerado é o valor no data. E para nós, a gente não quer esses valores, né, de no data aqui. Nós não queremos esse retângulo envolvente com esses valores em azul. São os valores que não nos interessam, está fora da nossa área de estudo. Então, o que a gente faz para solucionar isso? Tem dois caminhos. Vocês podem fazer um cortar utilizando o vetor, ou seja, o limite, olha, nós até temos aqui, ó, limite da bacia do rio Corumataí, utilizando um shape e cortar esse mapa. Aí a gente vai excluir essas áreas no data, que ele está interpretando como se fosse o menor valor do raster, quando na verdade os menores valores ocorrem aqui dentro da nossa área de estudo, é o que interessa. O que está fora não nos interessa, tá? Ou vocês podem extrair esses valores que nos interessam da nossa área de estudo através de uma máscara, né? Que máscara a gente pode usar aqui? Qualquer um desses mapas dos fatores, qualquer um deles, tanto a erosão, distância centros urbanos, qualquer um. Por quê? Eles têm a mesma dimensão, ou seja, mesma resolução espacial, mesmo retângulo envolvente e mesma quantidade de linhas e colunas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai extrair por máscara. Vai utilizar esses rasters, qualquer um deles, para extrair aqui os valores que nos interessam do nosso mapa de áreas prioritárias. Então, vamos fazer isso? Olha. Então, vamos lá. A gente vai clicar aqui, Geoprocessing, Grid, tá? Valores, Grid Masking. Então, o Saga vai abrir essa janelinha aqui pra gente, olha. Então, nessa janelinha, vocês vão fazer o seguinte. Novamente, ele vai perguntar qual o sistema de grid dos dados de entrada. Vamos escolher o único sistema de grid que nós temos, que é exatamente dos nossos mapas dos fatores. Aqui, olha, na lista de processamento, vocês cliquem aqui nessa caixinha para a gente poder escolher qual mapa a gente deseja cortar. No caso, é o nosso Output Grid, que é o nosso mapa de áreas prioritárias. Aí vocês vão clicar nessa setinha única aqui, olha. Tá? Aí automaticamente ele já preenche a nossa caixinha com o mapa que a gente selecionou. E vão clicar em OK. Aqui, olha, ele novamente vai perguntar, tá, e o sistema de grid, qual é o sistema de grid da máscara que você vai utilizar para fazer esse corte, para efetuar esse corte no raster? É a mesma, né? É a mesma. Aí, aqui em seguida, ele vai perguntar quem é a máscara. Qual é o arquivo, qual é a matriz de dados no formato matricial, o raster, que nós vamos utilizar para fazer esse corte. Aí vocês vão escolher, eu, por exemplo, vou escolher aqui, ó, distância aos centros urbanos. Eu vou escolher esse arquivo para fazer o corte. Vocês podem escolher qualquer arquivo que vai dar certo, tá? Aí ele está perguntando que tipo, né, de máscara, né? O que você pretende mascarar? No nosso caso aqui, células sem dados.
né? Que é aquela história que eu conversei com vocês, aqueles valores de pixel extremamente negativos que o programa interpreta como o menor valor do raster, mas na verdade é um no data. Então, olha, dá uma conferida aqui para ver se está tudo certinho. Se tiver com todos os parâmetros certinho, a gente vem aqui e clica em OK. Perfeito, olha, ele já vem aqui e já cria. Ele vai recortar o nosso resultado extraindo aquelas áreas, né, sem valores no data que o Saga estava entendendo como o menor valor do raster. A partir do momento que a gente faz esse recorte, essa extração, automaticamente o mapa já sai na configuração como ele tem que sair. Só que aqui, reparem que devido ao stretch aqui que o programa está fazendo, ou seja, ao contraste, ele está usando desvio padrão. Então não está aparecendo aqui no nosso range os valores reais do raster. Isso acontece lá no QGIS também, tanto que a gente tem que configurar, né, para ele mostrar o valor real ali do raster. Então, vamos fazer o seguinte, para a gente visualizar qual que é a escala de variação real, o menor valor do raster e o maior, a gente vai tirar esse desvio padrão aqui, de contraste. A gente vai colocar o linear, aí vocês podem colocar até 0 aqui, ó. E vão mandar aplicar. Automaticamente ele já mostra para a gente o menor valor de pixel e o maior. Então, a gente parte do 0.2, numa escala de 0 a 1, né? 0.2 a 0.82. Então tá aqui, ó, a gente já tem o nosso mapa de áreas prioritárias à restauração florestal. Tá certo? Então, o que a gente pode fazer agora para finalizar? A gente não vai trabalhar, né, com esse mapa aqui no Saga, né? O Saga só serviu para a gente gerar automaticamente esse mapa. Então, para a gente trabalhar com esse mapa lá no QGIS, inserir os fragmentos florestais, a hidrografia, classificar esse mapa para a gente interpretar melhor esses valores, a gente vai exportar agora esse mapa no formato TIFF. Aí vocês podem trabalhar lá no QGIS tranquilamente com esse resultado, tá? Então, vocês vão clicar aqui, ó, com direito em cima do nosso Output Grid e vão salvar como? Aí, olha, tem algumas extensões aqui. Tem as extensões .sgrd, que é a extensão nativa do Saga, mas essa extensão não interessa pra gente, então a gente vai salvar em GeoTIFF, tá? Que é a extensão que a gente costuma trabalhar no QGIS, no ArcGIS ou em qualquer outro software, tá? Então eu vou colocar aqui, olha, o nome de prioridade, tá? Melhor, áreas prioritárias. Sempre sem acento, tá? Perfeito. Então, olha, eu já salvei aqui na mesma pasta. Então, quando a gente abrir aqui, já vai aparecer, olha aqui, nosso arquivo. Nosso arquivo de saída é esse aqui, áreas prioritárias, já em formato TIFF. Então, vocês tranquilamente podem importar esse resultado lá do QGIS e construir os layouts, as análises, classificar, inserir arquivos vetoriais, enfim. Tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. E até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula. Um abraço a todos.